Em prosseguimento aos trabalhos do currículo permanente, módulo 1, Direito Tributário, anunciamos a conferência Coisa Julgada em Matéria Tributária, Relativização e Desconstituição. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo desembargador federal Thompson Flores para a presidência dos trabalhos. O excelentíssimo senhor ministro Teori Zavascki, conferencista. E o excelentíssimo desembargador federal Otávio Roberto Pamplona, coordenador científico do evento. Com a palavra, o excelentíssimo desembargador federal Thompson Flores. Estimados colegas, é com muita honra que nós recebemos o nosso, perdoe-me aqui o condomínio atrevido, o nosso ministro Teori Zavascki, egresso dessa casa, onde aqui chegou como, na composição originária como o então desembargador mais jovem, foi presidente e, prestes a concluir o seu mandato de presidente, foi guindado ao Superior Tribunal de Justiça e hoje ocupa uma das cátedras do Supremo Tribunal Federal. E, como diretor da escola, mais de uma vez, não só eu, como os que nos antecederam, nós temos nos servido nos nossos eventos, em mais de uma oportunidade, das luzes do seu saber. E ele prontamente, sempre que formulamos o convite, ele prontamente os aceita. De modo que para nós é uma grande honra tê-lo aqui, ministro, e inclusive que concluiremos hoje esse ciclo de conferências, do qual o nosso estimado coordenador, desembargador Pamplona, se esmerou profundamente. Nós assistimos há pouco à belíssima conferência do professor Juarez Freitas, também nosso colaborador, e hoje o nosso ministro falará sobre a relativização da coisa julgada. Para apresentar o ministro, todos nós o conhecemos bastante, mas é uma formalidade e nós temos que observá-la. Eu convido o coordenador do evento e conselheiro da escola, o nosso estimado desembargador Otávio Roberto Pamplona, a quem desde já passo a palavra. Novamente, um bom dia a todos, eminente presidente de mesa, desembargador Thompson Flores, cumprimento também o ministro Teori Zavascki, novamente professor Vasco, professor Juarez, professor Danilo Kniznik, diretor da Faculdade de Direito. Para mim é uma satisfação muito grande poder fazer a apresentação do ministro Teori Albino Zavascki, com quem tive a oportunidade de, durante algum tempo, trabalhar no tribunal. Eu, em primeiro grau, Sua Excelência, aqui no tribunal, como diretor do foro, na gestão do ministro Zavascki, enquanto presidente dessa corte. Como todos sabem, o doutor Teori é ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor e mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, desembargador deste tribunal, onde exerceu a presidência, vice-presidência, membro do Conselho de Administração, diretor fundador da revista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, presidente da Comissão de Jurisprudência, da Comissão de Regimento e da Comissão de Concurso para o Provimento dos Cargos de Juiz Federal Substituto, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor de diversas obras. E aqui eu faço um registro, porque isso eu ouvi de um grande doutrinador brasileiro, professor Camão de Passos, quando encontrou o professor Teori, não me recordo do evento, mas acho que foi aqui no Rio Grande do Sul, e se referiu à obra do professor Teori, Antecipação de Tutela, como
a melhor obra sobre a matéria, porque era uma obra que se consultava e se resolvia problemas. É muito comum nós acessarmos manuais e livros de direito para nós, juízes, tentarmos resolver, dirimir as nossas dúvidas e não conseguimos. E o livro do professor Theory enfrentava, já naquela oportunidade, questões que somente depois vieram a ser resolvidas pela jurisprudência. Faço o registro para enaltecer realmente o trabalho literário, jurídico-literário do ministro Theory Albino Zavascki. Com essas considerações, eu passo a palavra, então, ao presidente de mesa para prosseguimento. Agradecendo ao desembargador Pamplona, passo a palavra ao nosso eminente conferencista, ministro Theory Zavascki. Prezados desembargadores Thomson Flores Lenz, Pamplona, prezada desembargadora Marga, prezados professores Danilo, Vasco, prezados colegas, juízes, eu saúdo todos os que estão participando desse evento. Não posso deixar de registrar a alegria de estar de volta nessa casa. Aqui eu sempre me sinto em casa. Não só uma honra poder participar desses eventos organizados pela escola do tribunal, sempre de grande qualidade, mas é para mim um retorno importante que me faz bem em todos os sentidos. O tema da minha exposição diz respeito à coisa julgada em matéria tributária. Esse é vamos dizer, o ponto central e a chamada relativização da coisa julgada. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer da importância desse tema, não só em matéria tributária. De um modo geral, hoje, o tema da coisa julgada, entre aspas, que eu vou procurar mostrar ao longo da minha exposição, que não é propriamente o problema da coisa julgada. Esse tema, em que se envolve coisa julgada e eficácia das sentenças, de um modo geral, é um tema atualíssimo, tanto no campo do direito tributário, como em outros ramos, principalmente do direito administrativo, de um modo geral. Para se ter uma ideia, nas últimas 2 semanas nós tivemos 2 pontos importantes lá no Supremo Tribunal Federal envolvendo esse tipo de matéria. O primeiro deles é um recurso extraordinário que eu recebi como representativo de repercussão geral, em que se discutia o seguinte: um advogado entrou em juízo pedindo honorários advocatícios que não tinham sido dados na época, porque tinha uma lei proibindo concessão de honorários. Era naquelas ações envolvendo fundo de garantia. Não teve condenação a honorários, o juiz considerou que existia uma lei proibindo. Só que depois essa lei foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Então, sob o fundamento de que o Supremo tinha declarado um controle concentrado, a inconstitucionalidade dessa lei, ele estava pedindo honorários advocatícios. E a Fazenda alegou que não só a decisão do Supremo não tinha eficácia retroativa, como também já tinha passado o prazo da ação rescisória. Eu propus, então, ao Supremo Tribunal Federal, naquele nosso sistema de plenário virtual, onde nós fazemos hoje a aceitação dessa questão da repercussão geral, eu propus que se reconhecesse que a matéria era constitucional. Afinal de contas, estava se discutindo aí a eficácia da sentença do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade. Mas eu propus que também se reafirmasse a jurisprudência do Supremo
até então, no sentido de que, num caso dessa natureza, que já tinha passado o prazo da rescisória, se tratava de uma prestação instantânea, que não tinha mais o que fazer, quer dizer, ou seja, não cabia rescisória, a superveniente decisão do Supremo em controle concentrado não atingia a sentença transitada e julgada há mais de 2 anos, nesse caso. Para minha surpresa, se reconheceu por unanimidade, só o ministro Joaquim não votou, por unanimidade a existência de matéria constitucional, mas se dividiu o tribunal por 5-5 sobre a questão de não ter eficácia a sentença do Supremo em controle concentrado sobre essa sentença já passada. Como no plenário virtual nós não precisamos dar as razões, não, o que aconteceu? Nós vamos levar isso para o plenário normal. Essa matéria vai ser submetida ao plenário normal para se decidir, afinal de contas, qual é a eficácia da sentença do Supremo Tribunal Federal num caso desse em relação às sentenças passadas. Então, para ver isso. Outro evento que nós tivemos lá no Supremo, também foi na turma de que eu participo, a segunda turma, o caso também envolvia a eficácia das sentenças. Era um caso de uma sentença que tinha transitado em julgado, em 1996, se não me engano, concedendo aquele reajuste de 28,86% a funcionários de uma determinada universidade brasileira. Passado um tempo, esse percentual foi incorporado nos vencimentos, na época da sentença, isso transitou em julgado, e esse funcionário, depois de 10 ou 15 anos, se aposentou. Chegando o caso do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas glosou os 28,86%, sob o argumento de que aquele valor não tinha sido concedido in eternis, ou seja, que ele foi incorporado expressamente por uma legislação superveniente, a sentença, e que, portanto, estava sendo pago em duplicidade. Então, glosou na aposentadoria. O caso chegou ao Supremo e o ministro Celso de Mello votou no sentido de que o Tribunal de Contas não poderia ter glosado isso sem que houvesse rescisão da sentença. Eu pedi vista do caso e votei em sentido diferente. Eu considerei que aquilo não era uma questão de coisa julgada, mas era uma questão de eficácia temporal da sentença, que fica submetida à cláusula rebus sixtantius. Quer dizer, se uma lei posterior modificou e uma lei posterior incorporou aqueles 28,86% aos vencimentos de todo mundo, a sentença tinha perdido a sua eficácia, ela tinha esgotado a sua eficácia. Então, não precisaria rescisão. O julgamento está nesse pé porque houve um novo pedido de vista. Eu só estou ilustrando isso para mostrar como esse tema é importante. Eu me lembro no tempo do STJ, também, volta e meia se remexia com isso. Então, o que eu pretendo fazer aqui? Eu pretendo fazer aqui uma exposição tentando colocar algumas... Não resolver os problemas, que eu sei que os problemas estão aí para... Não tenho essa pretensão de resolver os problemas, mas eu gostaria de dar o meu ponto de vista sobre os caminhos para se resolver esse problema, esse tipo de problema. E a primeira coisa que nós temos que ter presente quando nós temos esse tipo de problema é uma distinção fundamental entre eficácia da sentença e imutabilidade da sentença.
Quando nós falamos em coisa julgada, nós falamos em imutabilidade da sentença. A sentença transitada em julgado, ela não pode ser modificada, a não ser por uma ação rescisória. Estou falando em coisa julgada material. Agora, isso não significa que a sentença, enquanto não for modificada, produz efeitos. Quer dizer, são coisas completamente diferentes. A sentença produz efeitos, ou pode produzir efeitos, mesmo antes do trânsito em julgado, como pode deixar de produzir efeitos, mesmo depois de transitado em julgado. São coisas diferentes. Produzir efeitos significa ter eficácia, significa ter aptidão para produzir efeitos. Não tem nada a ver com a imutabilidade da sentença. Então, eu começo colocando isso. Eu acho que a primeira pergunta que nós temos que fazer quando nos deparamos com o problema, esse tipo de problema, que nós, às vezes, colocamos como relativização da coisa julgada, é saber se nós temos realmente um problema de coisa julgada. Estamos mexendo ou não em coisa julgada. Na maioria das vezes, o problema não é de coisa julgada. Na maioria das vezes, o problema é de examinar os limites da eficácia da sentença. Mais especificamente, a eficácia temporal da sentença. É isso que eu gostaria de colocar. Bom, essa é a primeira e importantíssima distinção. A segunda importante distinção é nós temos exatamente presentes o fenômeno da jurisdição, o que é uma sentença, e as distinções entre as relações jurídicas objeto da sentença. A sentença se costuma dizer que é a lei entre as partes, até o Código de Processo diz isso expressamente. A sentença tem a força de lei entre as partes. Na verdade, nós podemos dizer que a sentença ela é a norma, o atestado oficial do conteúdo de uma norma jurídica concreta. Vamos colocar assim, tentar explicar por quê. Quando se dá uma sentença, o que o juiz está fazendo? O juiz está, na verdade, trabalhando em cima do que nós chamamos de um fenômeno de incidência. O direito existe como conjunto de normas abstratas para serem aplicados, para incidirem sobre fatos da vida, os chamados fatos jurídicos. O fenômeno de incidência é a automática incidência da norma abstrata, que prevê uma norma abstrata, que prevê um comportamento, sobre um fato da vida, que é um comportamento em concreto, que produz um resultado, produz uma norma jurídica concreta, produz direitos, deveres, prestações, etc. Quando o juiz... Esses fenômenos normalmente acontecem automaticamente. Os fenômenos jurídicos se resolvem, quer dizer, essa identificação da norma concreta se faz automaticamente. Todos os dias da nossa vida nós estamos aí atuando juridicamente, ou seja, quando nós entramos num ônibus ou pegamos um táxi, nós sabemos que estamos aí sujeitos a deveres e direitos que se operam automaticamente. No final da corrida de táxi, a gente sabe que tem que pagar e paga. Quer dizer, o juiz atua quando há crise nessa identificação, nesse fenômeno de identificação dessa incidência das normas abstratas sobre o suporte fático. E o que o juiz faz? O juiz dá uma sentença identificando aquela norma concreta, que ocorreu, ou que está na iminência de ocorrer, em função de uma norma abstrata, que incidiu sobre um fato. O juiz, portanto, faz juízos a respeito do direito, faz juízos a respeito de fatos
e produz, ou melhor, declara, não é, que a norma jurídica concreta é essa ou aquela. Normalmente, vamos dizer assim, o juiz produz, portanto, uma norma concreta, que normalmente sobre fatos já ocorridos. Então, ao contrário do legislador, que produz normas abstratas para o futuro, o juiz, na sentença, produz normas concretas sobre fatos passados ou presentes. Essa é a grande diferença. Bom, o juiz também, nessa norma concreta, ele trabalha com duas espécies importantes de relações jurídicas. As chamadas relações jurídicas instantâneas e as chamadas relações jurídicas continuadas, continuativas, ou prospectivas, ou de efeitos prospectivos. Relações jurídicas instantâneas é aquela que se produz e se exaure num momento determinado no tempo. É o exemplo aqui que eu dei sobre a questão de honorários advocatícios. Em determinado momento, o juiz deixou de conceder honorários advocatícios porque entendeu que não tinha norma assegurando. Então, aquela prestação instantânea sobre honorários advocatícios de sucumbência, isso é um fenômeno, vamos dizer que se circunscrito no tempo, que se exauriu em determinado momento. Quando a gente paga imposto de transmissão para ficar aqui sobre uma compra e venda de imóvel, para ficar no campo tributário, nós estamos aqui diante de uma prestação jurídica instantânea, sobre um fato circunscrito no tempo, circunstância essa que se esgota também num determinado momento temporal. Então, essas não oferecem muitos problemas, embora ofereçam problemas também de eficácia, né? Então, se nós pagamos um determinado tributo inconstitucional ou deixamos de pagar um determinado tributo, como o imposto de transmissão, que é um fenômeno instantâneo, em determinado momento, nós podemos discutir isso em juízo e a sentença vai fazer um juízo sobre uma relação jurídica, a existência ou a inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica que está circunscrita e vamos dizer, enclausurada no fato, dentro de um fenômeno típico, instantâneo, que se exaure no presente ou se exauriu no passado. Mas nós temos um outro tipo de relação jurídica, essa muito mais complicada, que são as relações jurídicas de trato continuado. Em relação a essas, o juiz faz juízo sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro. Porque são relações jurídicas que operam efeitos futuros. Quando, por exemplo, o juiz, no campo tributário, dá uma sentença dizendo que determinada atividade prestada por uma empresa não está sujeita à tributação, ele não só, vamos dizer assim, faz um juízo sobre a tributação que já ocorreu, como faz um juízo prospectivo também. Quer dizer, essa atividade prestada por essa empresa, segundo o regime jurídico do momento da sentença, não está sujeito à tributação, de modo que ele dá comandos também para o futuro. Nesse momento, em relação a essas relações jurídicas que têm efeitos futuros, é que nós temos problemas sérios que envolvem coisa julgada, mas envolve, sobretudo, a eficácia dessas sentenças. Se a sentença tem efeitos futuros, nós temos muitas perguntas a fazer, mas a principal delas é essa. Até quando? Ou em que condições uma sentença, um juiz pode dar comandos para o futuro?
E a mudança da eficácia dessa sentença, quer dizer, o término da eficácia futura, está dependendo do quê? Está dependendo de uma ação rescisória? Desde logo nós temos que descartar a hipótese de rescisória, porque a rescisória é uma ação que diz respeito ao plano de validade das sentenças, não é de eficácia. Quando nós entramos com o rescisório, nós estamos dizendo que a sentença é inválida. Não é o caso. Nós queremos saber quando é que a sentença vai deixar de ter eficácia. Então, não se trata de sentença inválida, se trata de uma sentença válida, apta a produzir efeitos, mas a pergunta que se faz é essa: até quando uma sentença de trato sucessivo com efeitos futuros produz efeitos? Em que condições ela produz efeitos? Então, essa é a primeira questão importante. Bom, nós temos muitos problemas, mas a principal regra para solucionar os problemas que surgem a respeito da eficácia temporal, vamos dizer assim, de uma sentença a respeito de uma relação jurídica continuada, a principal regra que nós temos que ter presente é a seguinte: as sentenças de trato continuado, sobre relações jurídicas de trato continuado, ela traz embutida a cláusula rebus sic stantibus. Todas as sentenças, mas especialmente essa de trato continuado, ela traz embutida a cláusula rebus sic stantibus, que significa dizer, no momento em que houver uma modificação do estado de fato, que o juiz levou em consideração quando deu a sentença, ou no momento que houver uma mudança no estado de direito, que o juiz adotou no momento de dar a sentença, aquele silogismo do raciocínio judicial modificou. E, portanto, a sentença perde a eficácia. Vamos tomar o exemplo de uma sentença que faz juízo sobre o status tributário de uma determinada pessoa. Se diz assim, essa pessoa, prestadora de serviço, não está sujeita a COFINS, porque a lei não prevê a hipótese. Então, o juiz, em determinado momento do tempo, deu essa sentença. Mais adiante, muda a lei. E a lei prevê a incidência de COFINS sobre prestação daquele serviço. Houve uma modificação no Estado de Direito. No meu entender, a perda da eficácia dessa sentença é automática. Nós não precisamos de ação rescisória, porque nós não estamos trabalhando com questão de invalidar a sentença. A sentença foi válida, foi eficaz, enquanto se foi mantido o status quo, adotado pelo juiz no momento da sua prolação. Dá um exemplo diferente que eu acho que fica mais fácil. Vamos dizer que um juiz, num determinado momento, diga que um servidor público não tem direito a adicional de insalubridade, porque não tem lei prevendo adicional de insalubridade para funcionário público. Transita em julgado essa sentença. Mais de 2 anos depois, vem uma lei reconhecendo o adicional de insalubridade. Quer dizer, houve uma modificação do Estado de Direito. Precisamos de ação rescisória da sentença anterior para começar a pagar adicional de insalubridade? Obviamente não. A sentença foi válida, foi eficaz, ela produziu seus efeitos, no caso, efeitos negativos, até a mudança do status quo. Aqui na área do direito previdenciário, um juiz dá uma sentença reconhecendo, para ficar na questão da mudança do estado de fato, reconhecendo auxílio-doença ao determinado servidor. Porque, contrário do que dizia o INSS, a pessoa está sofrendo aquela moléstia que assegura o direito a esse benefício previdenciário. Bom,
Mas lá pelas tantas, isso transita em julgado, lá pelas tantas, esse segurado fica curado da doença. Nós vamos precisar de ação rescisória para deixar de pagar? O INSS vai precisar de ação rescisória? Obviamente que não. Houve uma modificação do estado de fato. Imagina se tivesse que haver rescisória em todos esses casos. O tribunal aqui estaria, provavelmente, com a sua carga de trabalho triplicada. Isso não significa dizer, obviamente, que a perda ou não da eficácia da sentença não possa ser discutida judicialmente. Mas não precisa ser através de rescisória. Claro que se o segurado, um exemplo, entender que ainda está doente, ele vai promover a execução da sentença. E o INSS, lá nos seus embargos, ou na sua impugnação, ele vai dizer, não, a sentença perdeu a eficácia. Ela se tornou inexigível, não tem mais título judicial. Então, isso se compõe dessa maneira, mas não estamos falando de ação rescisória, que trata, nem muito menos, de coisa julgada. Aqui nós não estamos, nós não podemos misturar as coisas. Nós não estamos falando de coisa julgada, da autoridade da coisa julgada. Nós estamos falando de eficácia da sentença. Então, isso é importante, e é importante fundamentalmente, eu acho que no campo do direito tributário, sobretudo, em função do nosso sistema de controle de constitucionalidade. Vamos dizer, nós temos o sistema difuso e nós temos o sistema concentrado de constitucionalidade. Eu dei o exemplo aqui, já adiantei meu ponto de vista, de que, em se tratando de relação jurídica instantânea, que produziu todos os seus efeitos no passado, a sentença do juiz, considerando uma lei que decidiu a causa, considerando a lei constitucional ou inconstitucional, ela não pode ser modificada, a não ser por ação rescisória. Aí a pergunta é a seguinte, vem uma decisão do Supremo no controle concentrado em sentido oposto. No caso concreto, que eu dei o exemplo, o juiz considerou válida uma lei e, portanto, negou honorários. Aí vem uma sentença do Supremo no futuro, considerando inválida a lei e, portanto, em tese, lá deveriam ter sido pagos os honorários. Aqui nós estamos diante de uma questão de validade da própria sentença, quer dizer, uma sentença que se apoiou numa norma inconstitucional, sentença do caso concreto. Até que ponto a decisão do Supremo, que nós sabemos tem eficácia erga omnes, efeito vinculante, produz efeitos para essa sentença que ocorreu no passado. E se costuma dizer que a declaração de inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, desde a origem da norma. Bom, se ela tem efeito vinculante ex tunc, desde a origem da norma, como é que ficam? Essa é a pergunta. Como é que ficam essas sentenças transitadas em julgado no passado sobre relações jurídicas instantâneas? Vamos pegar o exemplo menos complicado. Aqui nós temos que fazer uma importantíssima distinção. Se vocês me permitirem fazer uma propaganda do meu livro sobre a eficácia da sentença, eu procurei fazer essa distinção, não vou aprofundar muito isso, mais vagar nesse livro. Nós temos que fazer uma importantíssima decisão a respeito dessa eficácia chamada ex tunc no controle concentrado. Tanto a que declara a constitucionalidade quanto a que declara a inconstitucionalidade. Quem faz concurso, e a gente aprende nos manuais, diz assim,
e está nas decisões do Supremo, isso é o nosso país adota esse sistema. Ao contrário, eu acho que no direito português, que permite essa modulação dos efeitos com mais liberdade. No Brasil, quando se declara a inconstitucionalidade da lei, essa declaração tem um efeito, tem uma eficácia declaratória e, portanto, ex tunc. A lei é considerada inconstitucional desde a sua origem. Para dar uma eficácia diferente, é preciso produzir aquilo que nós chamamos de modulação de efeitos, que se dá só por exceção no nosso sistema. Então, eficácia ex tunc. Agora, a distinção que eu queria fazer é o seguinte: isso não significa dizer que essa eficácia ex tunc, desde logo, rescinda, produza a extinção, a nulidade de tudo aquilo que aconteceu no passado. Porque nós temos que fazer a distinção entre a eficácia declaratória, que nós poderíamos chamar de normativa, da eficácia que nós poderíamos chamar de executiva, que se produz pelo efeito vinculante. Essa distinção é muito importante também. Quando nós falamos que uma sentença que declara inconstitucionalidade ela é declaratória, com efeitos ex tunc, e que retira do mundo jurídico a norma declarada inconstitucional, nós estamos falando de uma espécie de efeito que é o efeito no plano normativo. Do ponto de vista normativo, sim, se declara a inconstitucionalidade, se declara aquela norma sai do mundo jurídico. Nenhum juiz daí para frente pode aplicar aquela norma, nenhum administrador pode aplicar. Mas a pergunta que você faz é o seguinte: e do ponto de vista executivo, do ponto de vista concreto, o que significa retirar uma norma do mundo jurídico? Significa automaticamente extinguir as relações jurídicas, ou as sentenças, ou os atos administrativos, ou os atos particulares ocorridos no passado? Significa isso? Aqui nós estamos diante de um outro efeito, que é o efeito executivo, que se produz pelo chamado efeito vinculante. O efeito vinculante, que decorre de uma sentença no âmbito do controle concentrado, ele é um efeito tipicamente executivo e não normativo. O efeito vinculante tem como termo aquó, não é o nascimento da norma, ele tem como termo aquó o nascimento da decisão do Supremo. É a decisão do Supremo que é vinculante. Não é a inconstitucionalidade que é vinculante. É a decisão do Supremo que é vinculante. Quer dizer, em relação àquilo que ocorreu no passado, não tem efeito vinculante retroativo. O juiz, quando deu a sentença, não estava submetido a efeito vinculante nenhum. O efeito vinculante é a partir da sentença do Supremo para frente. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós temos que fazer a distinção justamente entre o efeito normativo, declaratório, que é ex tunc, etc., etc., e nós temos que fazer a distinção entre o chamado efeito executivo dessa decisão, que não é necessariamente ex tunc em relação à sentença que é produzida. Nós temos casos em que essa modulação de efeitos, ou seja, essa inoperância de uma sentença declaratória de constitucionalidade em relação ao passado, ou melhor dizendo, nós temos certas situações em que a operatividade passada de uma norma inconstitucional não pode mais ser tocada. Tem certas ilegalidades ou inconstitucionalidades que, se não corrigidas, se não reformadas em tempo, não é possível mais reformar, mesmo que haja
mesmo que haja uma superveniente decisão do Supremo declarando a inconstitucionalidade. Vou dar um exemplo no campo tributário. Se num determinado tempo o juiz considerou que uma norma era inconstitucional e, portanto, inibiu o lançamento tributário, isso transitou em julgado, e depois, 3, 4, 5 anos depois, já quando passado o prazo da rescisória, você tem rescisória, faz rescisória, mas se não tem mais rescisória, 5, 6 anos depois, o Supremo Tribunal Federal, numa ação de controle concentrado, diz, não, a norma é constitucional. Será que a Fazenda pode fazer lançamentos tributários depois de 5 anos? Ou se já prescreveu? Se um contribuinte, vamos pegar o outro lado, se um contribuinte pagou determinado tributo, depois de 10 anos o Supremo diz, olha, essa lei era inconstitucional, aquele tributo não era devido. Será possível, quando já passaram todos os prazos de rescisória e até de ação de cobrança, enfim, voltar ao passado? Penso que não. Quer dizer, vamos pegar um exemplo no campo penal. Nós temos lá no Código Penal uma regra de que não cabe revisão criminal contra o réu. Nem a revisão criminal pode importar aumento de pena em relação ao réu. Vamos dizer que um juiz deixa de condenar um réu ou atribua ao determinado fato típico, um determinado réu, uma pena minorada em função de uma lei que ele considera inconstitucional. Esse fato é atípico porque a tipificação do fato é inconstitucional. O aumento dessa pena foi inconstitucional, aplica a pena menor. Lá pelas tantas o Supremo diz assim, não, essa lei é constitucional. Nós podemos voltar atrás e dizer a decisão do Supremo em controle concentrado tem efeitos passados, portanto, o réu vai ser condenado ou a pena vai ser aumentada? Obviamente que não. Nós temos o passado, é a eficácia operativa das sentenças, que é diferente da eficácia que nós chamamos, que eu estou tentando chamar aqui, não, estou apelidando, de eficácia normativa. Essa distinção é fundamental. Então, o que eu quero dizer, mas estou dizendo aqui, comecei falando que essas coisas todas não são pacíficas. O exemplo dos honorários está aí para mostrar isso. O exemplo dos honorários é um caso de uma prestação instantânea ocorrida no passado, já transitou em julgado há mais de 2 anos, vem uma sentença do Supremo no controle concentrado, em sentido diferente, no meu entender, dentro dessa linha que eu estou defendendo. A lei é inválida, portanto, tem que ser retirada do mundo jurídico. Agora, a sua aplicação passada, não tem, a sua aplicação passada, nós estamos aqui, os processualistas, o professor Danilo aqui, que é uma das mentes mais brilhantes na área de processo aqui da nova geração, não me deixa mentir. Quando se fala em executividade, nós estamos falando em execução, em aplicação concreta, não? Em transformação da realidade fática numa realidade normativa. Isso não tem nada a ver com a realidade normativa em si mesmo. Isso é outra coisa. Então, os 2 planos têm que ser muito importantes. A eficácia ex tunc da declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, ela se passa no plano normativo. Aquela lei é retirada do mundo jurídico. Significa que as sentenças anteriores automaticamente ficam retiradas? Não, aqui nós temos que trabalhar com eficácia operativa, eficácia executiva. Essa eficácia executiva não decorre da sentença do Supremo, decorre daí para frente. Porque, senão, a rigor,
nós teríamos que admitir, o Supremo teria que admitir, que todo esse passado pudesse ser feito por via de reclamação direta no Supremo. Porque as sentenças do Supremo, o efeito vinculante da decisão do Supremo, permite que se reclame através de reclamação direta no Supremo. O Supremo ia ser um tribunal universal de ajustamento de fatos passados, de tudo que foi decidido diferente, mediante reclamação. Bom, o Supremo já está andando pelas caronas, aqui para usar uma expressão bem técnica, né? Mas não é só por esse problema burocrático, vamos dizer assim, que é importante, obviamente, mas não é só por isso, é que são coisas completamente diferentes. Bom, se isso é já complicado um pouco em relação às sentenças, que tem uma prestação instantânea que se passou no passado, o problema se complica um pouquinho mais quando nós falamos de uma sentença, no caso concreto, sobre uma relação jurídica de trato sucessivo. Por quê? Porque a sentença com trato sucessivo, ela tem um efeito prospectivo. Vamos dizer que um juiz, vou pegar o exemplo em favor do contribuinte, que sempre fica mais palatável. Vamos dizer que um determinado juiz diga que uma determinada empresa, por força de uma lei tal, tem que pagar 20% de PIS sobre as suas atividades, sobre a sua receita, enfim. Transita em julgado. Passam-se 2 anos, não tem mais rescisório. Aí o Supremo vem lá e diz, não, mas essa lei é inconstitucional. Como é que fica o contribuinte? Nós temos uma sentença do juiz que tem efeitos futuros, quer dizer, enquanto mantida aquela atividade e mantida aquela base normativa, não temos uma modificação do estado de fato e de direito. Então, a rigor, a cláusula rebus sic stantibus, como é que se... Não mudou nada, não tem mais rescisória. Aí vem uma sentença do Supremo e diz, não, a base normativa que ele adotou lá atrás, há mais de 2 anos, há 5 anos, aquilo é inconstitucional. O contribuinte não tem mais ação rescisória e tem uma sentença eficaz contra ele. Como é que fica essa situação? Essa é a tese a favor do contribuinte. Podia ser o contrário, que é o que mais aparece. O juiz diz assim, essa empresa, essa atividade, não está sujeita à tributação, ao PIS ou ao COFINS, porque a lei é inconstitucional. Se isso transita em julgado, no caso concreto, o contribuinte tem lá, a seu favor, uma sentença, que vai poder mostrar para quem quiser cobrar o tributo. Só que lá adiante, o Supremo diz, não, essa lei é constitucional. E estou dizendo isso numa ação declaratória de constitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. O que nós vamos ter na prática? Nós vamos ter na prática, lá num determinado ponto do tempo, um conflito entre a decisão do caso concreto e a sentença do Supremo em sentido contrário, com efeitos vinculantes. Como é que nós resolvemos isso? No meu entender, a solução para esse tipo de problema se dá também no plano da eficácia. Quer dizer, nós temos que considerar que aquela decisão do juiz que considerou uma lei constitucional ou inconstitucional, a favor ou contra o contribuinte, partiu de uma realidade normativa que ele considerou presente naquele momento. Mais adiante tem uma sentença do Supremo, num controle concentrado, que, no meu entender, embora não seja uma atividade normativa, essa do Supremo, ela opera efeitos normativos. Ela tem uma eficácia normativa.
ou de retirar a norma do mundo jurídico, ou de afirmar com autoridade do Supremo Tribunal Federal que aquela norma é válida. Então, ela fez um acréscimo no mundo normativo, ela teve um acréscimo de qualidade no mundo normativo, seja para desmerecer a norma, seja para reafirmar a norma. Nós podemos considerar, e é esse ponto que eu queria chegar, nós podemos considerar que essa superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal, afirmando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, operou uma modificação no Estado de Direito, como se a lei tivesse sido revogada, ou, claro que não do ponto de vista do conteúdo, eu estou falando como fenômeno jurídico. Quando uma lei é revogada, ou quando ela é modificada, se opera uma modificação no Estado de Direito, que, portanto, no plano da eficácia das sentenças a que adotaram a realidade normativa anterior, há uma modificação do Estado de Direito. Nós podemos considerar, no meu entender, que uma sentença do Supremo Tribunal Federal no controle concentrado, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei, ela tem uma eficácia no plano normativo, a tal da eficácia que eu falei antes, acrescentando qualidade, pelo menos, se não retirando a norma, quando declara a inconstitucionalidade, acrescentando uma qualidade a uma norma que ele declara constitucional. É a qualidade do atestado oficial do Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade da lei. Por que é um aumento qualitativo? Porque tem a seu favor um efeito vinculante. Nenhum juiz poderá declarar a inconstitucionalidade de uma lei que o Supremo, em controle concentrado, declarou constitucional. Se fizer isso, a parte prejudicada pode ir direto para o Supremo mediante uma reclamação. Está em jogo a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, é um acréscimo de qualidade. Isso produz modificações no Estado de Direito. Eu acho que é assim que temos que resolver isso. Se está dentro do prazo da rescisória, tudo bem, pode-se fazer a rescisória. Mas nas relações jurídicas de trato continuado, o conflito entre uma sentença do caso concreto e uma sentença do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado se resolve, depois de passado o prazo da ação rescisória, no plano da eficácia da sentença, que não tem nada a ver com coisa julgada. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho, vamos dizer assim, lá no STJ, quando eu estava lá, o tribunal estava caminhando nessa direção. Tem alguns acordos meus lá nessa linha. Tem alguns acordos não tão claros a respeito, né? Eu espero que os meus tenham sido claros, mas tem acordos também que não são muito claros, e aí se discute, na verdade, se houve mesmo aumento, modificação do plano normativo. Nós temos, as modificações do Estado de Direito ocorrem muito frequentemente quando a lei é modificada ou quando a lei é revogada. Então, há uma modificação bem expressa, bem óbvia. Agora, essas modificações, às vezes, quando só altera, nem sempre é tão óbvio, né? Às vezes, quando há uma modificação de uma lei, surgem dúvidas se, afinal de contas, houve realmente uma modificação da lei que norteou o caso concreto. Enfim, essas discussões sempre são periféricas, importantes para o caso concreto, mas o importante é no plano das ideias, no plano dos parâmetros, vamos dizer assim, que é o que eu me propus colocar aqui, que são importantes. Bom, isso eu acho que são parâmetros importantes quando se discute a questão do conflito nessas relações de trato continuado, em matéria tributária ou em qualquer outra matéria, entre uma
sentença do caso concreto e uma sentença do Supremo Controle Concentrado. Ocorre, e já vou terminar, eu vou terminar colocando alguns outros problemas que certamente nós vamos ter que enfrentar no futuro. Ocorre que nos últimos tempos existe uma tendência no Brasil de conferir eficácia erga omnes a todas as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de constitucionalidade, mesmo fora do controle concentrado. Essa tendência ocorre não apenas em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, mas também em relação às decisões do Superior Tribunal de Justiça em matéria não constitucional. Estou aqui diante de um mestre sobre isso, que é o professor Danilo, tem um livro que eu sempre citava lá no STJ, continuo citando no Supremo, porque é um livro realmente esclarecedor sobre o papel das cortes superiores em qualquer lugar, e no Brasil de modo particular. O livro é... Como é que é, professor Danilo? O recurso especial e a revisão das questões de fato pelo Superior Tribunal de Justiça. O professor Danilo, depois de estudar, é a sua tese de doutorado na USP. O professor Danilo, depois de fazer a análise da problemática que envolve isso, o exame das questões de fato pelo Supremo, o papel do STJ, o papel dessas cortes extraordinárias, são o Supremo e o STJ, faz um estudo de direito comparado e mostra essa tendência de aproximação entre os tribunais brasileiros, o sistema do civil law, com os tribunais que seguem, que têm uma observância mais severa, vamos dizer assim, aos precedentes, que é o próprio da common law. E mostra, e isso é uma tendência que se observa claramente, uma aproximação dos dois sistemas. Hoje nós estamos caminhando para um sistema de valorização dos precedentes. O professor Danilo diz lá numa passagem, nós não podemos ainda dizer que no Brasil os juízes brasileiros estejam vinculados aos precedentes como um juiz americano, um juiz inglês. Mas também nós não podemos dizer que no Brasil os precedentes não têm valor nenhum. Que ele tem apenas uma eficácia persuasiva, com toda razão. E isso se manifesta não só no STJ, cada vez mais a nossa legislação está impondo, está induzindo por via legislativa uma observância aos precedentes, que nos próprios tribunais de apelação se pode decidir monocraticamente invocando precedentes. Os agravos de instrumento, por exemplo, e os próprios recursos de apelação. Nós temos no Código de Processo uma regra que diz que não cabe apelação se o juiz decidiu segundo as súmulas, a súmula impeditiva de recurso. Nós temos consagrado isso. Eu até não sei por que não se aplica muito, não. Talvez seja a falta de súmula. Mas essa é uma tendência nos juízes de segundo grau, e está correto. O professor Vasco estava colocando aqui no nosso café, ainda há pouco, diz, por que no Brasil, afinal de contas, não se faz duas instâncias e pronto? Quer dizer, primeiro e segundo grau e ponto final. Por que tudo no Brasil tem que ir para cima? No Supremo nós continuamos recebendo em torno de 150 processos por semana, cada ministro.
Isso que, depois da questão da relevância, reduziu muito. No STJ, eu acho que é muito mais do que isso. Mas, enfim, nós estamos caminhando celeremente na linha de transformar os precedentes do Supremo, mesmo em controle difuso, precedentes com uma força expansiva, vamos dizer assim, para não chamar de vinculante. Agora, recentemente, ainda esse ano, eu apresentei um voto vista numa questão lá no Supremo, interessantíssima, que eu herdei, né, o pedido de vista, herdei, a questão começou ainda, tem votos lá do ministro Eros, tem votos do ministro Pertence, nesse caso, é a reclamação 4335, sei até de cor. A questão, basicamente, era a seguinte: o Supremo Tribunal Federal, julgando um habeas corpus, se não me engano, considerou inconstitucional aquela lei, aquele dispositivo que dizia que nos crimes hediondos o regime inicial de cumprimento da pena era obrigatoriamente o regime fechado. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional isso, julgando um habeas corpus. Portanto, não era controle concentrado. E nesse habeas corpus, ele declarou essa inconstitucionalidade, e fez lá uma espécie de modulação, dizendo, olha, em relação aos casos já julgados, fica por isso mesmo, fez uma modulação desse tipo. Bom, aí, passado um tempo, um réu lá de um estado do Acre, se não me engano, onde um juiz baixou uma portaria, ou coisa do gênero, dizendo, olha, aqui na minha vara não tem essas frescuras. Aqui, o Supremo declarou isso num controle difuso, portanto, não tenho nada a ver com isso. Aqui o negócio é diferente. Enquanto não houver decisão no controle concentrado, eu continuo regime fechado para a minha clientela. Bom, aí um cliente desse juiz, que teve regime fechado, fez uma reclamação no Supremo. E aí se colocou esse problema. Afinal de contas, aquela decisão do Supremo tinha efeito vinculante ou não tinha efeito vinculante? E aí deu um racha lá no tribunal. Né? Deu um racha, porque, obviamente, que se você reconhecer o efeito vinculante, tem, como eu procurei mostrar, um efeito importante. Quer dizer, o efeito vinculante pode permitir que se use reclamação contra a decisão que seja contrária à jurisprudência do Supremo, que era o caso. Significa dizer que o Supremo vai se tornar o controlador universal das execuções, ou não só das execuções, de todas as decisões do país a cujo respeito houver um precedente do Supremo. Então, surgia um problema. Então, o tribunal, obviamente, movido ou comovido, né, por argumentos vários, entre os quais esse, se dividiu né, no sentido... E aí a discussão foi... E aí a discussão se direcionou mais para a questão do artigo 52, inciso 10 da Constituição, que diz que o Supremo, quando declara a inconstitucionalidade em controle difuso, comunica para o Senado. E o Senado baixa uma resolução, ou não baixa. No caso, não tinha baixado, dando eficácia erga omnes. Aí se colocou, o ministro Gilmar diz assim, não, hoje houve uma mutação constitucional, e essa norma que prevê essa competência do Senado, hoje não tem mais outro sentido, senão um sentido de publicidade.
Claro que isso despertou controvérsias e tal. Então, votaram enfim, teve várias posições. Quando eu cheguei no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski levou uma posição em sentido contrário, dizendo que só tinha eficácia, só tinha esse efeito erga omnes quando houvesse essa resolução do Senado, enquanto isso não havia. Eu pedi vista e apresentei meu voto, que, afinal de contas, acho que chegou a um meio termo. Quer dizer, no meu voto, eu considerei o seguinte, que nós tínhamos que distinguir, por enquanto, pelo menos, a eficácia expansiva, eu usei essa palavra, para fugir do efeito vinculante, porque o efeito vinculante gera reclamação. Eu estou dizendo a eficácia expansiva, né? Tem uma eficácia expansiva, mas isso não significa que permita reclamação. E tem realmente uma eficácia expansiva as decisões do Supremo hoje no recurso extraordinário. O exemplo disso é a repercussão geral. Nós temos que considerar isso. Quando houve uma mudança constitucional, instituindo a repercussão geral, significou dizer, no fundo, qual é o valor jurídico que se consagrou nessa emenda. O valor jurídico que se consagrou nessa emenda é, vamos dizer assim, a valorização de um precedente do Supremo. O Supremo só vai julgar quando tem repercussão geral. O que significa dizer? Quando tem repercussão geral, ele vai julgar 1000 vezes? Não. Quando tem repercussão geral, ele vai julgar uma vez para todos. Por isso, até que os outros recursos extraordinários ficam retidos nos tribunais. Então, evidentemente que essa presidente do Supremo tem uma eficácia expansiva. Não vou chamar de vinculante, porque o tribunal pode, um tribunal pode dizer, não, aqui no meu terreno, o Supremo não vale. Até a lei dá margem a isso. O que acontece? Vai para o Supremo, lá o presidente manda de volta, com uma decisão em sentido contrário. Quer dizer, é uma espécie de burocracia que se faz. Não tem acontecido. Todo mundo obedece quando o Supremo decide, que eu saiba, né? Porque se alguém não obedece pelas normas do Supremo, nem é distribuído. O próprio presidente já muda a decisão e aplica direto né? Então, eu como não sou presidente, não sei, mas não tenho notícia de que os tribunais tenham desobedecido decisões do Supremo de repercussão geral. O que eu quero dizer com isso é que tem, sim, um efeito expansivo as decisões do Supremo, mesmo em controle difuso de constitucionalidade. E não só em controle difuso da validade de normas. Qualquer decisão do Supremo em matéria constitucional, na jurisdição constitucional, que é muito mais do que o controle de normas. Quando o Supremo aplica a Constituição diretamente, a nossa Constituição tem centenas de artigos, nós sabemos, muitos de aplicação, autoaplicabilidade. Quando o Supremo aplica diretamente no caso concreto, ele não está fazendo controle de constitucionalidade de normas, ele está fazendo controle de constitucionalidade de atos. Essas decisões também têm um efeito expansivo. Agora, então, a distinção que eu procurei fazer nesse voto é que temos que distinguir. Sim, existe uma realidade hoje de que as decisões do Supremo não valem só para o caso concreto. Elas têm força para outros casos semelhantes. Aliás, em muitos casos, eu arrolei lá nesse voto, pois se o desembargador Lenz
tiver interesse de distribuir, eu posso indicar direitinho e posso mandar uma cópia desse voto. Fazer uma distinção entre efeito vinculante e efeito expansivo. E reservar o efeito vinculante para aqueles casos em que se pode diretamente atacar por reclamação. E uma espécie de outro efeito, vamos dizer, que não admite reclamação, ele é expansivo, mas sem reclamação. Nos demais casos. Quer dizer, no fundo, o efeito erga omnes, vamos dizer assim, é semelhante, com a diferença de que, em determinados casos, que a Constituição prevê ou que uma lei prevê, cabe diretamente a reclamação, de outros casos, em que o controle da vinculatividade se faz pelas vias ordinárias, que é o caso das decisões em repercussão geral, que em outros casos, como esse, é habeas corpus. Então, a solução que foi dada nesse habeas corpus é que tinha efeito vinculante, esse que gerou, né? Tinha um efeito vinculante, mas não admitia necessariamente a reclamação. Acabou se admitindo a reclamação, nesse caso específico, por uma razão superveniente, é que, nesse meio tempo, esse processo demorou muito, foi muito importante para fixar as balizas do tribunal a respeito do problema. Nesse meio tempo, surgiu uma súmula vinculante a respeito. Se não me engano, a súmula 33. Se não me engano. Então, bom, aí a pergunta que se faz, para voltar ao nosso tema aqui, e essa é uma pergunta que eu faço, eu não vou responder porque eu não sei responder. Nós podemos dizer que as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado produzem uma modificação no Estado de Direito e, portanto, permite que haja que se trate as relações de trato continuado no plano da eficácia. A sentença do caso concreto, no sentido contrário, perdem a eficácia quando há uma modificação do Estado de Direito. Isso no controle concentrado. A pergunta que fica é essa, e vamos meditar a respeito, eu pelo menos. Se alguém já tiver a resposta, eu gostaria muito de... As demais decisões do Supremo Tribunal Federal, que fora do controle concentrado, que não tem, portanto, um efeito vinculante no sentido de gerar uma reclamação, mas que tem, evidentemente, um efeito fora do caso concreto, um efeito expansivo. Essa decisão também produz uma modificação no Estado de Direito uma modificação apta a ser invocada como suficiente para inibir a eficácia de uma sentença em caso concreto? Essa é uma boa pergunta. Quem sabe o professor Lenz organiza um evento sobre o assunto, eu terei o máximo prazer de comparecer aqui para ouvir. Muito obrigado. Acho que podemos dizer que estamos fechando com chave de ouro realmente o nosso evento. Ministro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e, sobretudo, por ter trazido essas reflexões, né, que todos nós meditaremos muito, e eu acho que, inclusive, a sugestão do evento. Antes de encerrarmos, eu passo a palavra ao nosso coordenador científico, o desembargador Pamplona, que fará considerações finais. Eu gostaria, nesse momento de encerramento da parte externa do nosso evento, de agradecer, na pessoa do ministro Theory, a participação de todos os palestrantes, o professor Vasco, o professor Juarez, o professor Humberto Ávila, o professor Molinaro, na edição de Porto Alegre, dizer que foi uma grata satisfação poder atuar como coordenador científico deste evento. Nós tivemos em todos os módulos a presença de renomados professores, magistrados, tributaristas, e acho que, ao fim e ao cabo, o evento foi extremamente produtivo. E como eu já havia
comunicado, e isso foi devidamente conversado com o desembargador Thompson, neste módulo específico nós iremos ter, na parte da tarde, um trabalho envolvendo apenas os juízes da região para uma troca de experiências, dificuldades e problemas relativos à atuação jurisdicional, que será desenvolvida a partir das 14 horas dos juízes inscritos no módulo. Agradecer a presença de todos, dizer que o tribunal está sempre aberto a esse tipo de evento e a intenção é cada vez mais fortalecer a escola e ampliar o leque de colaboradores, seja com outras escolas, sejam com instituições nacionais de ensino, instituições nacionais, como é o caso da Universidade de Lisboa, que o professor Vasco representa e se faz presente. Uma palavra final de agradecimento aos nossos colaboradores, na pessoa da Isabel Cristina, que sem eles esse evento inevitavelmente não poderia ter acontecido. E com essas considerações, agradecer em meu nome a presença de todos e devolvo com isso a palavra ao desembargador Thompson para o encerramento formal. Renovando meus agradecimentos à presença de todos, conferencistas, nosso seleto auditório, o nosso coordenador científico, o desembargador Pamplona, que foi incansável, as moças da escola, declaro encerrados os trabalhos e desejando a todos uma boa tarde.